Daí que tá, eu comecei a reparar nesse padrão de eu sei o que eu quero, eu sei o que preciso fazer, eu até começo, só que eu paro de novo e volta tudo de novo. Domo, Marides! No vídeo de hoje eu quero compartilhar mais uma destrava que eu tive, juntando os dois últimos assuntos que eu falei, mastigando os dois e trazendo aqui, pum. Eu já falei aqui, né, sobre a importância de trazer a clareza, sempre, né, clareza mental. E sempre eu trago esse ritual de clareza mental, né, na minha rotina matinal, que eu gravo no Stories, no Reels, nele que eu consigo encontrar as tarefas, né, que eu preciso cumprir no dia, que me leva até onde eu quero chegar, sabe? Ele que me direciona ao caminho certo. E também já falei a reflexão sobre ser para ter. Para você conquistar aquilo que você deseja, o primeiro passo para isso é você trabalhar com quem você é, né, com o seu ser. Antes de ter qualquer coisa, primeiro você tem que se tornar capaz. É a mesma coisa, se você quer ter um carro e dirigir um carro, primeiro você tem que trabalhar a se tornar um bom motorista, né? Você tem que se capacitar a dirigir. E com qualquer coisa é a mesma coisa. Não tem como você ter alguma coisa sem você saber usufruir daquilo. Então, todo o processo começa pelo ser, para depois você realmente conquistar. E hoje, juntando esses dois pontos, né, sobre a clareza mental, de trabalhar com esse clareza mental e com esse processo de ser para ter, eu comecei a reparar em um padrão e reconhecendo esse padrão que destravou uma nova chave aqui dentro de mim, que é uma chave que me trouxe uma nova visão sobre clareza mental, enxergar com mais profundidade e reconhecer os verdadeiros objetivos. Tipo, até então, quando eu falava sobre trazer a clareza sobre o objetivo, né, de trabalhar com esse clareza mental, eu sempre citava sobre a meta final, né, que seria as conquistas físicas, como, eu quero definir o meu corpo, eu quero conquistar o X valor de renda. Eu ligava o objetivo como essas conquistas físicas, né, que a gente busca nesse mundo físico. E a clareza mental que eu sempre trazia era sobre o que eu preciso fazer para chegar até onde eu quero chegar, né? Que seria quais ações adequados e alinhados que eu precisava fazer para poder conquistar aquilo que, né, eu desejava, que seria o objetivo. Mas hoje, no meio desse processo de clareza mental que eu sempre fazia, comecei a reparar em um padrão, mesmo eu sabendo o que eu quero, e mesmo sabendo o que eu preciso fazer para poder chegar até lá, eu ainda me encontrava estagnada, meio parada, sem tanto avanço. Eu sei que o avanço não vem de um dia para noite, é um processo de constância, né? É um progresso, é uma constância que nos leva até lá. Só que mesmo assim eu me sentia que ainda não estava indo pra frente, dando o meu exemplo. Nesse ano, uma das metas, né, um dos objetivos que eu tinha definido era de definir o meu corpo. Eu queria perder uns 10% de gordura, sabe? E eu defini esse objetivo. E esse objetivo tá bem claro, assim, eu quero definir o meu corpo, eu quero perder 10% de gordura. Tipo, tá bem claro, tá bem concreto. Eu sei o que eu preciso fazer pra isso, que seria exercício físico, fazer o cardio de meia hora a 40 minutos todos os dias, e também de cuidar da minha alimentação, né, fazer dieta no caso. Eu sei que eu preciso fazer. Daí eu começo a semana conseguindo cumprir com exercício físico, cumprindo com cardio também, tudo certinho. Segundo dia também eu treino, faço meu cardio. Aí no terceiro dia acabo que não conseguindo treinar, mas aí eu recompenso com o cardio. Só que daí vem quarto dia. Ou é o meu trabalho, ou é o cansaço que vem, que acaba que me dá uma preguiça danada e acabo deixando de ir treinar. E também, eu cheguei em casa muito tarde, ou por causa do trabalho, que eu entro de tarde, e acabei não conseguindo fazer o cardio. Daí começa a trava. Até então eu conseguia começar e manter. Só que por algum acontecimento aí que eu acabo parando esse processo. Daí, a partir daí, eu fico alguns dias sem conseguir continuar, né? Daí eu fico, não posso parar aqui. Eu preciso continuar, eu preciso voltar. Aí eu volto de novo, na próxima semana. Começo de novo. Exercício físico, cardio no dia, direitinho. Só que daí acontece de novo. Hoje não tenho tempo pra fazer cardio. Eu tô bem cansada porque, né, eu fiquei trabalhando semana toda, não sei o quê. Hoje vou me permitir descansar. Daí já era, de novo. Aquele repetição, a constância, dá um corte de novo. Daí que tá, eu comecei a reparar nesse padrão de eu sei o que eu quero, eu sei o que preciso fazer, eu até começo, só que eu paro de novo e volto tudo de novo, trazendo clareza mental. Daí, até então, eu pensava que o motivo dessa trava era falta de clareza. Começava o dia de novo, tá? Eu não posso ficar assim, eu preciso esclarecer com mais intensidade o que eu preciso fazer, trazer essa clareza do objetivo. Eu quero tal, eu quero perder tal
tantos% de gordura, né? Eu faço tudo esse processo de novo. Daí vem a motivação e tal, e começa. Só que eu paro de novo e, enfim, e tá nisso já faz meses. Daí comecei a reparar que o que está faltando em mim não é a clareza sobre o objetivo, nem do que eu preciso fazer, e sim a clareza sobre quem eu preciso me tornar para me tornar capaz de ter esta rotina, que seria treinar, fazer cardio e ter uma boa alimentação, de fazer dieta. Eu tava querendo ter essa constância com essas ações sem me tornar uma pessoa capaz de ter essa rotina. Tipo, eu definia, né, o objetivo, né, que seria perder tantos por cento de gordura, quero definir meu corpo. E logo eu trazia clareza sobre o que precisava fazer, só que eu parava por aqui e não chegava nesse terceiro pilar, que seria quem eu preciso me tornar, como que eu devo ser para conseguir manter a constância, que seria o ser que é capacitado para cumprir com essas tarefas necessárias. Eu precisava primeiro me trabalhar comigo mesma, trazer uma definição sobre quem eu preciso ser, que tipo de pessoa tem essa rotina de treinar, fazer dieta, de quem faz cardio tudo certinho. Como que é essa pessoa? Eu tava tentando ter o resultado de conseguir manter a constância de treino, de dieta, de cardio, esses passos assim, continuando sendo quem eu era até então, que não tinha essa constância de treinar 3, 4 vezes por semana, eu não fazia cardio todos os dias, e dieta então, meu Deus, eu como de tudo, então não tinha como eu conseguir ter constância com esses novos hábitos, sendo a mesma pessoa que eu era. Daí que eu percebi, cara, o que eu preciso trazer a clareza diariamente e focar e dedicar é sobre quem eu preciso me tornar, sabe? Não é sobre o que eu preciso fazer ou o que eu quero conquistar. O objetivo real mesmo, é algo interno, de quem eu devo me tornar. Mesmo sabendo tudo isso, se você não for capaz de manter essa constância, o resultado não vai vir. E aqui que tá virada de chave. O objetivo não é sobre o que eu quero conquistar. O real objetivo é sobre quem você precisa se tornar para poder viver aquilo que você está buscando. Quando você se torna essa pessoa, o resultado, a conquista física, seja definir o corpo, seria uma consequência natural. Se eu tiver uma mentalidade e a rotina daquela pessoa que já vive fazendo exercícios certinho, o resultado, que seria perder 10%, vai vir naturalmente, é uma consequência natural. Então a conquista física não passa de uma consequência natural do ser que você se tornou. E isso seria a lei do ser para ter. Em vez de se questionar ou trazer clareza sobre o que eu quero ter, como que eu posso ter isso, se questione sobre como seria a pessoa que já vive tendo aquilo que eu quero ter. Tipo, no meu caso, tá? Como que é uma pessoa que consegue se manter na dieta? Como que é uma pessoa que consegue ter constância em relação a exercício físico ou de conseguir fazer todo o santo dia o cardio? Quais são os hábitos diários que essa pessoa tem? E como seria a mentalidade dessa pessoa diante a procrastinação ou as tentações que vêm te impedir? Como que ela lida com isso? Como que ela reage ao preguiça e tudo aquilo, procrastinação que vem, porque procrastinação vem por todo mundo. Só que a diferença entre a pessoa que consegue ultrapassar e quem é engolido, tá tudo aqui, ó, é mentalidade. Então a clareza que eu preciso trazer sempre para me manter conectada não é sobre o objetivo, né, sobre o que eu quero e como que eu posso fazer. É mais sobre como que eu preciso me tornar, o que eu preciso mudar em mim, com a minha mentalidade, com a minha rotina, com meus hábitos e tudo mais. Quando de fato começamos a transformar o nosso ser, né, de como nós somos, a transformação, assim, real, vai acontecendo. Daí com essa virada que eu tive, eu reconheci que a gente não precisa focar naquilo que a gente quer conquistar assim fisicamente, né? E sim, precisamos correr atrás e focar e trabalhar assim profundamente pela transformação interna, né, de quem eu devo me tornar. E sim, isso tudo, no fim, me fez assim ressignificar o sentido do propósito desta vida. Que o propósito não é sobre o quantas conquistas eu consigo ter nessa vida, conquistas materiais no caso, né? Não é sobre o quanto riqueza, abundância eu posso ter. E sim, o propósito dessa vida está em quanto eu posso amadurecer, quanto eu posso evoluir, assim, em sentido interno, sabe? Que eu expando a energia, a consciência, tudo, através desses processos
pela busca das conquistas dos seus sonhos ou seus desejos, que seria algo material, né? Algo físico, no caso. Essa busca das coisas físicas que nos permite a trabalhar com parte interna. E sabe o mais incrível dessa destrava? É que quando você realmente começa a buscar de verdade, de forma diferente, né? Que seria mudar a visão para o lado interno, de trabalhar com eu mesma em vez de focar nas conquistas físicas, parece que a jornada ficou muito mais leve, sabe? Que até então que me gerava frustração e pressão, culpa, sabe? Que eu sentia por não conseguir cumprir, meio que sumiu, sabe? Tipo, tá, eu não consigo fazer porque ainda não sou uma pessoa que é capacitada pra isso, sabe? Então é meio óbvio que eu não consigo fazer ou manter a constância. Então, primeiro, eu preciso trabalhar nessa parte interna, né? Eu preciso começar a mudar a minha mentalidade. Primeiro, eu preciso ser uma pessoa capacitada, que conforme eu for me tornando essa pessoa que já vive, né? Que é bem fitness, no caso, eu sei que o resultado de perder 10% de massa gordura vai vir naturalmente. E quanto mais leve a gente conseguir lidar com esse processo, mais fácil se torna o progresso. Enfim, espero que essa minha reflexão tenha feito sentido. Se fez sentido, comente aqui qual é a pessoa que você precisa se tornar para viver aquilo que você deseja. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que também estão nesse processo, né, pela busca do melhor, que precisa ouvir essa destrava. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque ainda vai vir mais e mais e mais vídeos sobre isso. Tem muitas coisas que eu ainda quero compartilhar aqui com vocês. E também me siga no Instagram, em que eu sempre trago sobre minha rotina e também trago algumas reflexões assim no meus stories, no tempo real. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Beijo e tchau!